Bom, e após um problema técnico inicial, cá estamos nós para arrancar com a nossa discussão sobre os eventos de formação. Novamente, a tecnologia hoje não é apenas um facilitador, é a própria infraestrutura, é aquilo que permite que, de facto, nós hoje possamos estar aqui a falar convosco. E isso é de facto transformador. Falávamos há pouco, Hernani, sobre como estas dinâmicas de distanciamento social que se vão manter ao longo do tempo vão ser cada vez mais transformadoras não apenas dos negócios, mas também são transformadoras da forma como nós próprios estamos a agir. Ou seja, e eu partilhava contigo, eu acho que bem, quem não ouviu, eu partilhei tanto com o Hernani que uma pessoa que conheço dizia que ia ter muitas saudades dos beijinhos, porque é verdade, nós hoje não vamos, já não estamos com a mesma atitude. E é exatamente sobre a forma como nós agimos e a forma como nós podemos tirar, enfim, interagir uns com os outros, que depois vai influenciar a forma como também as organizações e os processos dentro das organizações e os próprios negócios, no fundo, podem também interagir connosco de uma forma positiva. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, dentro da indústria dos eventos e da formação. Eu sou o Luís Martins, sou a pessoa responsável pelo marketing da Next Reality e do IT People Group, e a Next Reality é uma empresa especializada em tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, mas sobretudo especializada em mudanças de mindset e transformação de processos, porque no fundo, através da tecnologia. E no fundo é muito isso que nós estamos a viver. Estamos a viver à força, não é? Estamos muito por termos sido lançados nesta imensa, provavelmente na maior. Está tudo bem, Hernani? Tá, minha gata acabou de derrubar um prato. Provavelmente lá está, na maior experiência de teletrabalho, na maior experiência de teleentretenimento, na maior experiência de teleescola, onde nós estamos, exatamente tal como acabaste de ilustrar, Hernani, temos sempre a par e passo e em paralelo a nossa componente profissional, a nossa componente doméstica, e temos, no fundo, de aprender a geri-la. Comigo está o Hernani David. Olá, bom dia. Eu sou developer, né, na Next Reality já desde 2015. Sou formado em videojogos e também dou aulas na faculdade, no curso de videojogos. E hoje vim aqui, né, com o Luís falar um pouco sobre as tecnologias, né, de realidade aumentada e realidade virtual, que de alguma forma agora estão mais em vogas, né? Estão aqui, já passamos da fase ou ainda estamos, né, na fase de massificação dessa tecnologia. E vamos falar um pouco do que a tecnologia tem permitido, tem ajudado, né, principalmente nessa fase em que estamos agora, manter a nossa rotina e de que forma, né, que isso, da forma que a gente tem que adaptar essa nossa nova realidade, que provavelmente irá se repetir no futuro, né? Essa situação atual está forçando um comportamento, sabe? A gente tem que buscar alternativas em como manter a rotina, como atrair clientes, etc. E o que eu acredito é que depois que essa crise terminar, muito desses hábitos irão persistir. Então, Desculpa. é importante. Sim, pode falar. Não. Eu, entretanto, coloquei aqui também o webinar só para controlar os comentários.
Mas sim, o Hernani é professor na Universidade de Lusófona, que é também parceira da Next Reality e com a qual também já desenvolvemos algum trabalho há bastante tempo. E a verdade é que agora, eu concordo contigo, Hernani, obviamente existe agora com a realidade, aliás, com esta nossa nova realidade, existe a oportunidade para tecnologias que nos aproximam e que no fundo permitem que nós consigamos fazer um pouco daquilo que nós fazíamos antes de uma forma segura. Existem oportunidades para que essas tecnologias comecem a ser mais utilizadas. E é um pouco então sobre isso que nós vamos falar hoje. Portanto, eu vou fazer aqui uma pequena. Tu consegues visualizar já agora, Hernani, a minha Sim, aplicação? sim. Tá, porra. Continuas a ver? Sim. Ótimo, pronto. No fundo, é sobre essa oportunidade que nós vamos falar hoje. Portanto, a todos aqueles que se registaram, todos os que estão a ver isto a posteriori, muito bem-vindos. É este o momento em que importa falar sobre estas oportunidades e sobre como é que a tecnologia nos pode ajudar, porque nós, tecnólogos, nós na realidade só percebemos disto, tecnologia. Nós somos muito bons a conseguirmos criar as soluções, a desenvolver as soluções, mas toda a parte da integração destas soluções e da tecnologia dentro dos processos de negócio começa convosco. E por isso é tão importante que vocês, organizadores de eventos, organizadores de cursos de formação, de facto estejam aqui connosco a falar sobre este tema. Muito, muito, muito obrigado por isto. Bom, falávamos há pouco, Hernani, sobre como nós já mudámos. Nós já mudámos com o Covid-19 e não foi o mundo, não foi as empresas, não foram as organizações, fomos mesmo nós. Por isso é que o resto mudou e está a mudar e vai continuar a mudar. Nós já mudámos e mudámos com o quê? Bom, primeiro com essa força motriz da transformação, muitas das vezes não pelo melhor motivo, que é o medo. Portanto, nós mudámos porque temos medo que isto volte a acontecer. Pela primeira vez na vida de muitas pessoas, nós estamos circunscritos em casa, estamos privados de poder estar com pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, de eventos sociais, estamos no fundo limitados na nossa liberdade de circulação, estamos com medo também de poder ser infectados por um vírus que nós sabemos que está por aí, que existe e que já e que, enfim, que existem números diários do impacto que ele está a ter a nível global. Portanto, hoje nós estamos muito conscientes de que isto é possível e, por isso mesmo, temos medo que isto volte a acontecer, da recursividade deste tipo de eventos. E a verdade é que a OMS, hoje, já, de alguma forma, também nos dá razão. Ou seja, aconteceram, se calhar, durante este século, durante estes 20 anos de século que nós temos, mais epidemias do que propriamente no século anterior. E isto é bastante marcante, porque de repente faz-nos pensar... Talvez seja uma das consequências, né, do nível de globalização, né? A gente está cada vez mais interligado e agora, hoje em dia é muito fácil, né, viajar de uma ponta a outra do mundo, enquanto no século anterior não se tinha essa facilidade, né, principalmente na primeira metade do século XX. Então é uma consequência e a gente tem que agora aprender
a viver com isso, né, e consequentemente alterar os nossos hábitos também. Então é algo que vai persistir pelo futuro, essas alterações. É precisamente isso, ou seja, nós hoje vivemos num mundo globalizado e num mundo em constante contacto, portanto podemos até tentar fechar as fronteiras e podemos inclusivamente dizer que os aviões não aterram e por aí fora. A verdade é que cada vez mais, num mundo globalizado como o nosso, nós estamos em contacto constante e a verdade é que a tecnologia facilita, mas, como tu dizes muito bem, o turismo é cada vez mais barato, cada vez mais as viagens são baratas, o alojamento, e tens mais soluções de alojamento, Airbnbs, hotéis, portanto é natural que, entretanto, haja de facto este impacto das epidemias. Mas a tecnologia ajuda, portanto, e a tecnologia permite que nós, mesmo assim, estando em casa, consigamos saber coisas da nossa família, dos nossos colegas, da nossa equipa de trabalho. Portanto, nós hoje utilizamos ecrãs como este que nós estamos a utilizar para comunicar e para estarmos interligados diretamente com o nosso, com o nosso mundo. Portanto, hoje, a nossa ligação com a economia, a nossa ligação com a nossa empresa, a nossa ligação com a nossa família passa muito por ecrãs. Portanto, inclusivamente o nosso consumo. Ou seja, hoje eu quando vou comprar algo, mais facilmente o faço através de um ecrã. Mais facilmente eu hoje participo de um webinar do que vou a um evento presencial. Aliás, ultimamente tem sido quase exclusivamente assim. Mais facilmente eu hoje consigo falar com uma pessoa através do LinkedIn do que se calhar há 3 meses. Porque nós estamos a desenvolver uma grande confiança através deste canal. Ou seja, está a haver cada vez mais e mais uma confiança no digital. O aumento do e-commerce reflete isso. O aumento da comunicação online reflete isso. E isso, no fundo, faz com que nós também fiquemos aqui um pouquinho mais abertos, vamos dizer assim, a este canal e às possibilidades que este canal, no fundo, traz. E o que é que isso, no fundo, que possibilidades são essas? É a possibilidade de tornar menos relevante o espaço onde eu estou. Ou seja, eu hoje é irrelevante o espaço de onde eu neste momento estou a comunicar convosco. O que é importante, no fundo, é que eu estou a comunicar convosco em vossas casas. E por isso, a distância em si também deixa de ser relevante, porque se eu estou em vossas casas a falar convosco através deste ecrã, então muito facilmente eu estou aí, não é? Vocês conseguem, muito facilmente vocês têm a percepção de que eu estou aí. Portanto, o que é que isto no fundo permite? Permite que esteja eu a 1 km, esteja eu a 6 mil km, eu, no fundo, vou estar sempre próximo, ou posso estar sempre próximo através destes interfaces. Ou seja, isto cria aqui uma aceleração, ou uma oportunidade também de aceleração interessante do negócio internacional. Ou seja, eu posso ter hoje eventos, por exemplo, como há relativamente pouco tempo o Laval Virtual que aconteceu na semana passada. Nós fomos lá fazer uma apresentação sobre o turismo no pós-Covid e foram 7 mil pessoas. Foram 7 mil pessoas, mas 7 mil pessoas de todo o mundo, muitas delas que provavelmente nunca iriam a Laval em França para este evento. Portanto, é de facto muito, muito interessante isto. Da mesma forma também, todos estes webinars, onde nós hoje estamos a colaborar, vêm pessoas do interior do país. Pessoas de outros países, no fundo, a interagir. Isto, no fundo, o que é que permite? Permite que eu consiga, de uma forma muito clara, ter aqui um impacto também internacional com o Covid-19 de uma forma muito mais direta, porque de repente eu estou a trabalhar
com o mesmo tipo de ferramentas que todas as outras pessoas que estão em São Francisco, em Londres, em Paris, em Nova Iorque. E nós estamos, no fundo, a concorrer diretamente para o mesmo espaço. Hernani, não sei, o que é que tu achas disto? Isto faz sentido? Sim, sim, completamente. Agora não temos essa. Agora não, né? Essa tecnologia permite, né, essa união, mesmo estando longe ou outro em casa, conseguimos estar juntos, sabe, de uma forma que se assemelha bastante, né, a presença física. Claro que não é a mesma coisa, mas é interessante ver que conseguimos participar desses eventos grandes, onde tem lá grandes empresas, né, demonstrando seus produtos e serviços de uma maneira instantânea, sem sair da sala, sabe? Isso Exatamente. é uma vantagem que isso é possível nos dias de hoje. Exatamente. Bom, isto no fundo foi possível, este exemplo que eu passei, através de realidade virtual. Mas realidade virtual e realidade aumentada trazem aqui uma mais-valia muito interessante para este contexto. E porquê? Bom, entrando aqui nos conceitos, de forma muito rápida, a realidade virtual corresponde à tecnologia que substitui a realidade física por uma realidade digital. Ou seja, no fundo, eu ao colocar óculos como estes, portanto este headset, eu tenho a oportunidade de visualizar espaços e objetos que no fundo são 100% digitais. Eu posso interagir com eles e inclusivamente a partir deste tipo de headset eu consigo ter uma experiência dedicada, uma experiência imersiva, onde eu só visualizo esses espaços e esses objetos digitais. Ou seja, no fundo, o que é que eu estou a fazer? Uma substituição da realidade física, cá está, e no fundo eu consigo mesmo em casa ter distâncias para percorrer, objetos para descobrir e, novamente, esses objetos, essas distâncias, esses espaços podem ser objetos e espaços reais, pode ser, no fundo, uma representação de Lisboa, como pode ser também uma representação de Marte. Ou seja, eu, no fundo, consigo também ter a oportunidade de explorar espaços que, de outra forma, fora da realidade virtual, eu não conseguiria fazer. É diferente da realidade aumentada. Portanto, a realidade aumentada não substitui, mas sobrepõe elementos digitais à realidade física e, tendo em conta isso, o que ele faz é permite, no fundo, permitir que o significado de cada um dos contextos físicos que nós temos mude com os elementos digitais. Ou seja, isto significa que eu posso ter aqui uma mesa, esta mesa, aliás, tenho aqui uma mesa, esta mesa tem, eu uso para comer, eu uso para colocar documentação, para rever, mas, por exemplo, se eu quiser discutir algo contigo, Hernani, sobre, por exemplo, um projeto que nós temos a decorrer por exemplo, de uma casa, eu posso fazer ou levantar a maquete dessa mesma casa em cima da mesa e eu visualizo em cima da minha mesa, tu visualizas em cima da tua mesa, nós estamos a explorar em 3D no espaço esse mesmo objeto e isso é bastante mais eficiente do que propriamente partilhar, por exemplo, sei lá, uma planta. Screenshot. Sim, ou uma planta, exatamente, aqui na conferência. Portanto, naturalmente, ao alterar o significado da mesa, neste caso, eu consigo acelerar também a minha comunicação e consigo fazer mais coisas com os elementos online e com os elementos digitais que em ecrãs 2D eu não consigo. E por isso mesmo é que nós acreditamos que a realidade virtual aumentada pode acrescentar aqui mais tópicos. Hernani, queres acrescentar? Sim, o interessante é notar que até pouco tempo atrás, né, poucos anos atrás, essas tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, era um gimmick, né? Era uma curiosidade, aqui é bonitinho, mas não tem muita utilidade. E agora, então chegamos nessa fase de massificação, podemos utilizar essa tecnologia de uma forma muito prática, ainda mais no caso atual, né, durante essa pandemia, temos visto várias empresas tentando buscar
alternativas, né, às formações e aos processos internos das empresas, dando utilidade a essa tecnologia, utilizando de realidade virtual, realidade aumentada, nos seus processos. No momento até estamos desenvolvendo uma aplicação de realidade virtual que é um simulador de um call center, né, eles irão utilizar esse simulador para fazer a formação de futuras pessoas que irão trabalhar nesse call center, e que tá ainda essa aplicação ainda está numa fase muito inicial, né, mas já se pode ter uma ideia assim da ambientação e tudo. Tem sido um projeto muito interessante, e a procura por esse tipo de soluções tem aumentado durante a fase de pandemia, o que é interessante ver, né? Porquê? Porque, novamente, permite essa solução ou esse projeto, cujo desenvolvimento começou antes da pandemia, é um projeto que permite que essa empresa continue a operar e continue, inclusivamente, a formar os seus trabalhadores à distância. Ou seja, todos os utilizadores que, no fundo, precisam de ser formados em determinados contextos, podem recorrer ao headset e a esta solução que tu desenvolveste, ou que tu estás a desenvolver, para conseguir aceder especificamente àqueles conteúdos e poder, no fundo, aprender aquilo que precisam de aprender em casa. Ou seja, da mesma forma que o fariam se estivessem no escritório. Mas a grande virtude é que, através então de uma tecnologia, neste caso da realidade virtual, tu consegues aceder a conhecimento de uma forma efetiva, de uma forma similar àquela que tu tipicamente podes ter em contexto em vários contextos. Neste caso estamos a falar em contexto de coaching on-job, mas existem outras metodologias que também podem ser utilizadas e transpostas, ou podem ser, vamos dizer, portadas, utilizando realidade virtual e realidade aumentada para a casa dos utilizadores ou para a casa dos trabalhadores. É tudo, no fundo, uma questão de nos sentarmos e dos profissionais destas áreas, dos profissionais de formação, dos profissionais de eventos, conseguirem, no fundo, integrar as mais-valias que estas tecnologias trazem. E passa um pouquinho por, na sequência daquilo que nós estávamos a falar, por entender essas mais-valias de uma forma muito útil. Portanto, não falarmos em tecnologia e falarmos então em valor. E que valor é que a realidade virtual e a realidade aumentada podem trazer? Bom, primeiro, melhoram os ecrãs. Portanto, nós até agora estamos a falar em 2D, com realidade aumentada nós conseguimos falar, e realidade virtual conseguimos falar em 3D. Portanto, nós vamos utilizar e utilizamos com essas duas tecnologias ecrãs também para aumentar a confiança digital, no sentido em que nós, ao manipularmos objetos, por exemplo, em 3D, e ao conseguirmos perceber como é que fica aquela mobília que eu estou a pensar em comprar na minha sala, ou como é que fica aquela cor de tinta na minha parede, então mais facilmente eu consigo perceber, mais facilmente consigo perceber se aquilo de facto se enquadra dentro do meu objetivo e se eu de facto vou fazer aquela compra ou não. Passando diretamente para dinâmicas formativas, se eu no fundo estou a passar conhecimento sobre um determinado objeto ou equipamento, mais facilmente o consigo fazer se eu conseguir teletransportar, vamos dizer assim, em holograma, para um determinado espaço na casa do formando, ou, da mesma forma, se eu criar no fundo espaços pedagógicos, espaços únicos, que no fundo consigam envolver esse mesmo formando num determinado num contexto que lhe permita acelerar a aprendizagem visual. Portanto, de uma forma ou de outra, nós estamos a conseguir maior confiança digital porque estamos a permitir que as pessoas, os utilizadores, consigam fazer algo que faziam se estivessem fora de casa, se pudessem sair de casa, se pudessem, no fundo, ir para uma sessão de formação. Eu estava vendo aqui uma desvantagem que pode não ser assim tão evidente, né, quando a gente pensa em ambientes virtuais, na redução de custos, sabe? Porque no ambiente virtual não há necessidade de alugar uma sala, mesas, cadeiras,
snacks para o pessoal, nem sequer necessidade de comprar caneta e quadro, sabe? É tudo virtual e reutilizável. Então, pode ver aqui, né? Claro que há o custo inicial talvez a produção do conteúdo tridimensional, mas depois isso é repetível, né? E reutilizável. Claro que Então, sim. E da se mesma pensar a forma em longo termo, dá eventos. uma redução de custo. E da mesma forma em eventos, exatamente. E, por exemplo, a disponibilidade dos speakers, ou seja, viagens, estadias, tudo isso, entanto, toma tempo e alguns speakers podem não ter disponibilidade precisamente por isso, mas havendo a disponibilidade para as pessoas receberem o conhecimento através do online e havendo uma infraestrutura, claro, que permita isso, então, naturalmente, que vamos ter, se calhar, uma muito maior possibilidade, probabilidade e se calhar um muito menor custo em obter bons speakers, em obter bons formadores que de alguma forma consigam trazer mais valias para sessões de formação e para eventos e isso de alguma forma vai acelerar o negócio estes dois negócios, tanto a formação como os eventos. E ao mesmo tempo, a criação de novos espaços permite também que eu consiga fazer novas descobertas, ou seja, eu posso, enquanto formando ou enquanto assistente num evento, participante num evento, eu posso interagir, eu posso explorar esses espaços, porque lá está, eu consigo no fundo percorrer distâncias em realidade virtual que não estão lá, eu consigo no fundo criar elementos digitais dentro dos espaços, colocar elementos digitais dentro dos meus espaços físicos em casa e com isso no fundo transformar o significado, logo eu estou a reexplorar aquele espaço físico de uma outra forma, certo? Portanto, eu no fundo estou sempre a descobrir mais coisas, o que significa que eu me vou tornar muito mais participante na experiência. Portanto, não se trata única e exclusivamente de ter uma experiência similar ao espectador, onde eu, no fundo, estou a olhar diretamente para um ecrã e estou a interagir com esse ecrã muito mais com um clique de rato com o meu dedinho a fazer clique e, no fundo, a falar, mas para algo que, no fundo, é uma parede ou algo que, no fundo, é um ecrã. Eu estou a interagir de uma forma imersiva, neste caso da realidade virtual, de uma forma muito mais direta e de uma forma muito mais física. Talvez tenha uma forma mais pessoal, né? Eu posso abraçar pessoas na realidade virtual, aliás, eu posso dar beijinhos na realidade virtual, portanto, que é uma coisa que neste momento eu já não posso fazer na realidade física. Portanto, existe uma empresa aí que está criando tipo uma roupa, e essa roupa nem precisa de bateria nem nada, mas que dá a sensação, né, de toque em realidade virtual. Será o Tesla Suit? Eu acho que é parecido, o nome não era bem esse, mas era algo parecido. Bom, lá está. Acho que vão surgir uma série de soluções, já começam a surgir, várias soluções de áptica que vão acrescentar à experiência em eventos. Acho que vamos começar a ter um volume relativamente grande de outras soluções que vão começar a chegar ao mercado e que nos vão ajudar. Sendo que, claramente, a mim parece-me que a primeira grande solução é a vulgarização de headsets de realidade virtual. Mas pronto, aliás, começando por falar então dos eventos online em VR e abordando exatamente esse tópico da realidade virtual, um dos principais mitos na produção de eventos em realidade virtual é o de que nós precisamos de um headset. Portanto, precisamos de um headset para conseguir aceder a um mundo de realidade virtual. E na maior parte das plataformas de realidade virtual não é assim. Ou seja, se vocês forem ao Altspace VR, daqui a nada já vamos percorrer alguns destes espaços. Percorrer não, vamos referi-los. Se vocês forem, por exemplo, ao Engage VR, se vocês forem ao Virbela, são tudo mundos com os quais vocês podem interagir através de programas de desktop em PC. Portanto, e alguns têm até disponível versões em tablets, telefones. Né? Sim, portanto, não há essa necessidade. Vocês podem perfeitamente produzir um evento para que todas as pessoas, aquelas com headset e aquelas sem headset, consigam participar.
Da mesma forma também é possível, quando nós falamos em realidade aumentada, é possível ter experiências de realidade aumentada sofisticadas utilizando, novamente, apenas o smartphone. Não precisamos de ter um headset, não precisamos de ter smart glasses, é algo que nós podemos fazer com este nível de equipamento. E isto vai a um Ou seja, ponto... já está massificado, né? Nesse momento, esses equipamentos, todo mundo tem um telefone em casa, um smartphone, um ecrã, um computador. Exatamente. Ou seja, o que é que nós, no fundo, temos? Temos hoje, já, como tu disseste muito bem, a oportunidade de conseguirmos alavancar aquilo que já temos para conseguirmos participar de uma forma mais comprometida, de uma forma mais imersiva, de uma forma mais interativa com os eventos que vão sendo produzidos nestas tecnologias. Agora, naturalmente, produzir um evento em realidade virtual, realidade aumentada, mas sobretudo em realidade virtual, não é nada de igual a produzir um evento que no fundo decorre na realidade física, porque na realidade física nós temos todo um volume de preocupações com, lá está, espaço, com distâncias, com, portanto, viagens, estadias, por aí fora, presenças, transportes, há toda uma logística que desaparece da produção de eventos, mas que é substituída por uma outra logística, uma logística técnica, uma logística de processos, e inclusivamente por um volume de comportamentos. Aliás, o próprio participante no evento tem uma expectativa diferente. Ele próprio está, hoje, nós, enquanto participantes em eventos online, em eventos em VR, vamos inclusivamente descobrindo essa expectativa que temos, porque é pela primeira vez nós estamos a participar em volume neste tipo de eventos. Hoje, portanto, a primeira questão que devemos colocar é, ok, que plataforma é que eu vou utilizar? E nós temos de perceber que existem formas diferentes de comunicarmos. Uma, novamente, que é aquela onde nós estamos a comunicar hoje e que funciona lindamente, que é o conferencing. Portanto, nós estamos a utilizar, neste caso, o Teams, mas podemos utilizar outras tecnologias, temos, enfim, Skype, Zooms, Slacks, por aí fora. Eles têm uma série de vantagens. Ou seja, e nós temos de perceber que é possível realizar eventos com recurso a este tipo de tecnologias ou mesmo plataformas que estão vocacionadas exclusivamente para isto, como por exemplo o Hopin. Existem várias plataformas que hoje se focam na criação de eventos em realidade, sem ser em realidade virtual, puramente utilizando salas de conferência específicas, mas que já têm toda essa dinâmica criada, que inclusivamente já tem a parte de ticketing preparada, portanto, é algo que pode fazer sentido. Portanto, devem sempre ter isso em conta, tendo em conta que há, de facto, várias vantagens. Portanto, uma delas é o facto de não haver uma coordenadora de aprendizagem. Outra também é a possibilidade de eu poder fazer multitasking, ou seja, enquanto estou a participar na conferência estou a fazer outras coisas, não estou necessariamente dedicado 100%, os meus sentidos não estão imersos dentro de uma experiência. Naturalmente, como é uma tecnologia que já existe há mais tempo e que já está muito mais testada, existe muito menos bugs e ao mesmo tempo eu estou a interagir com a cara das pessoas. Portanto, eu estou a ver-vos, neste caso não, mas estou a ver o Hernando, mas eu tenho esta oportunidade. Isto é valor que deve ser sempre contraposto com o outro valor da realidade virtual. No caso, por exemplo, existem várias soluções, várias tecnologias hoje disponíveis. Vocês têm óculos, isto são no fundo pequenas, são stores onde vocês podem instalar algumas aplicações, mas não sei neste caso, Hernani, se tu queres acrescentar aqui algo em relação à Sim, sim, eu ia dizer que, eu até comentar, né, que nós nas aulas lá da faculdade temos utilizado o Zoom. E uma das dificuldades que eu sinto é que muitos alunos não utilizam a câmera. Na verdade, a maioria dos alunos não utiliza a câmera, só um ou dois que acabam tendo
coragem, né, para utilizar a câmera, são um pouco envergonhados. E o que que isso causa? Eu não consigo ter a percepção de quem ou não está prestando atenção à aula. Então, às vezes, a gente sente que está falando para uma parede. Se bem que, admitindo, dentro da sala de aula, às vezes acontece isso, a gente está falando para a parede, né? Mas aqui é pior, não temos essa noção, não conseguimos ver as expressões faciais dos alunos. E em realidade virtual, por mais que nas plataformas atuais, né, nós temos ali o nosso avatar que criamos previamente, nós conseguimos ter uma leitura da linguagem corporal da pessoa, através da posição das mãos, né, do como a pessoa está gesticulando ou se movendo no mundo virtual. E na plataforma Oculus, né, que é a que eu utilizo, tem sido feito um desenvolvimento bem grande com o Face SDK, né, que é uma maneira de ter lip sync, ou seja, o teu avatar, quando tu fala e quando tu dá uma gargalhada, por exemplo, em realidade virtual, o teu avatar vai replicar a fala, ele vai replicar a expressão facial, ele vai tentar replicar a tua expressão facial em realidade virtual, o que acaba trazendo aqui um grau maior de imersão, sabe? Não tens aquele avatar sempre com aquela poker face, né, na tua frente. Tem essa vantagem em relação a essas plataformas, né? A realidade virtual traz essa vantagem em relação às plataformas como o Zoom, o Teams, mas... Lá está, claro, é né, isso mesmo. nem todo mundo tem acesso no momento, né? Sim. Mas é interessante ver que É isso mesmo. cada vez... É cada vez mais exatamente acessível. isso. Epá, a oportunidade também de tu poderes, já falámos sobre isso, a parte de tu poderes ter experiências impossíveis, a parte de tu poderes interagir com objetos 3D que não existem, portanto que não estão presentes no teu local físico. Portanto, juntam-se um pouco àquilo que tu estás a dizer, toda esta parte de tu poderes ter experiências full body, não apenas a visualização da tua cara. Isso no fundo faz com que a tua experiência de evento seja completamente diferente, porque de repente tens uma dose de participação e de engagement muito maior, não é? Hoje já existem várias plataformas que nos permitem fazer isto. Hernani, tu já experimentaste, eu sei que já experimentaste algumas delas, não sei se já experimentaste o Mozilla. Não, Mozilla ainda não. Eu tenho ficado mesmo pelas plataformas do Oculus. O Mozilla é browser, né? Ou seja, o Mozilla, a grande virtude é a oportunidade, é o WebVR, ou seja, no fundo trabalha com a plataforma web, ou seja, não é necessário nós termos uma solução ou instalarmos um programa, portanto é algo que corre na web. Precisamente por isso também, correndo no browser, não pode ser algo de extremamente pesado, portanto está muito focado também na performance, na criação de soluções que facilitem a comunicação entre os vários avatares, mas ao mesmo tempo que permitam que a minha interação seja uma interação com objetos que enfim, não são muito detalhados, portanto é uma plataforma muito mais orientada para um acesso rápido, para interação e comunicação entre pessoas, muito mais do que propriamente para, por exemplo, visualização de modelos 3D sofisticados. Vamos dizer, se nós tivermos eventos como eventos de lançamento de produto, ou eventos por exemplo, de exploração de uma casa, por exemplo, um open day de uma casa. Eu diria que esta plataforma naturalmente não oferece isso, oferece muito mais para, por exemplo, lógicas de brainstorm, para lógicas, se vocês querem no fundo projetar as pessoas para um processo de design thinking, faz sentido utilizar este tipo de plataformas, porque são plataformas fáceis, rápidas, em termos de sistema não exigem muito dos sistemas operativos, portanto em termos de recursos não consome tanto e tem a mais-valia de já serem também muito testadas para um browser também específico, neste caso Mozilla Firefox.
Agora, no caso vocês de facto queiram avançar para algo que tem um pouquinho mais de detalhe, sim, claramente o Engage VR é uma plataforma que acho que é interessante. Vocês, por favor, pesquisem. Existem várias gravações do Engage VR disponíveis no YouTube. Vocês podem, inclusivamente, se tiverem a oportunidade, visitem este screenshot é de uma conferência chamada Educators in VR, que decorreu numa série de plataformas, mas essencialmente no Engage VR, e de facto é uma plataforma muito interessante. Como vocês veem, os avatares são mais, enfim, têm um pouquinho mais de complexidade, é muito rápida, mas sobretudo é uma plataforma que permite fazer uma customização maior das salas, permite também que vocês consigam carregar modelos 3D com maior detalhe e por isso também ser mais adequada para experiências, vamos dizer, com algum grau de sofisticação. Ainda assim, não estamos a falar de um nível tão, vamos dizer, detalhado quanto outras, que entanto vamos ver de seguida, mas é uma plataforma muito interessante, sobretudo se nós quisermos também uma plataforma all-in-one, ou seja, que no fundo tenha toda a parte de ticketing também e de gestão do evento associada. Portanto, faz sentido também, enfim, confirmarem esta. Algo que eu gosto bastante nessas plataformas, né, com essas que eu testei, sim, é aquela sensação de presença, sabe? Algo que difere, né, de uma conferência num chat ali. Eu consigo ouvir várias pessoas falando ao mesmo tempo. O que a pessoa pode pensar, não, isso é mal. Mas não, é interessante, eu sinto que tem outras pessoas mesmo ali do meu lado. E se eu quiser ouvir melhor uma pessoa, o que eu faço? Eu chego perto dela. Exatamente. É bem interessante isso. Opa, aliás, no outro dia ouvi uma conferência muito interessante do Kent Bye, que tem um blog chamado Voices of VR, e nessa conferência ele dizia uma coisa muito, muito engraçada. Nós hoje estamos a construir uma nova forma de comunicar dentro dos espaços em realidade virtual. Porque a forma como nós nos aproximamos, a forma como nós nos afastamos de outras pessoas e de outras conversas para podermos fazer a nossa conversa, a forma como em comunidade nós comunicamos por emoticons, porque sabemos que isso no fundo é a forma de aplaudir ou de, enfim, de interagir e de manifestar emoções em espaços virtuais. Tudo isso são fórmulas que acho que cada vez mais vão ser utilizadas, vão ser exploradas e ao mesmo tempo nós vamos construindo também um novo código de comunicação e de interação. Agora, claramente, só o facto de o estarmos a fazer demonstra também o potencial que esta plataforma ou que esta tecnologia tem, que é o de nós podermos ter um grau de interação e um grau de participação em eventos muito, muito maior do que aquilo que nós temos com o 2D. Já de si é bom. Esta plataforma é a Virbela. A Virbela, no fundo, é uma plataforma muito, como diria um amigo, é um Second Life do início deste século. Portanto, tem aqui é quase um jogo no qual nós entramos e podemos explorar o mundo como se de facto lá estivéssemos através de um avatar que nós previamente criámos. É muito interessante, recomendo-vos, aliás, tanto a esta plataforma como as anteriores, a visitarem, a experimentarem. Tem a virtude, de facto, de se poder criar mundos à medida e dentro desses mundos de terem várias salas que depois podem ser customizadas. É muito importante terem em conta que para isto, para este tipo de soluções, nós estamos sempre a falar de soluções que precisam sempre de ser testadas. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso porque esta foi a plataforma que suportou o Laval virtual, portanto o evento que tivemos há uma semana e um dos temas que surgiu naturalmente foram algumas dificuldades por parte de alguns oradores no carregamento da informação, nas apresentações que tiveram. E porquê? Porque no fundo o que eles tinham no fundo eram os seus processos
de apresentação em eventos físicos e transpuseram isso para o evento online. Ora, isso não funciona assim e não funciona só por um motivo, porque estamos a falar de tecnologia que é nova e todos nós, quer todos os participantes como também os speakers, precisamos no fundo nos sentir confortáveis com ela. Portanto, é uma plataforma extremamente interessante também, faz sentido, sobretudo se querem algo já out of the box, previamente criado e que dê aqui um mood de gaming ao vosso evento. Faz sentido, por exemplo, para eventos informais, faz sentido para, sei lá, team buildings, por exemplo. Acho que, ou mesmo conferências informais, que de alguma forma querem ter esse ponto. Tem, claro, pronto, os constrangimentos estamos a falar em avatares. Que não é exatamente isso que acontece com o Spatial. Hernani, tu já experimentaste o Spatial? Não conheço essa plataforma. Ok. O Spatial, eu tive a oportunidade de testar isto no Digital Incubation Lab na Siemens e de facto é muito, muito interessante. No fundo, o que é? Através de uma câmara, ele detecta os nossos movimentos e nós temos a oportunidade de, na realidade, pré-visualizar então à nossa frente, através do Microsoft HoloLens, pré-visualizar a pessoa, portanto, um pequeno fantasma, okay. Um pequeno holograma da pessoa, e a pessoa no fundo está a apontar dentro do espaço para elementos que ela no fundo tem também no seu espaço, mas através da câmara o programa sabe qual é a nossa distância do espaço e para onde é que tu estás a apontar. Portanto, tudo do meu lado, enquanto utilizador, aparece certo, mas no fundo é uma solução de realidade aumentada. É extremamente interessante, mesmo muito interessante, vale a pena visualizar e aqui no fundo os avatares são baseados na nossa cara, portanto existe um reconhecimento facial, as nossas expressões são depois transpostas também diretamente para a experiência em si. É de facto muito, muito interessante, mas ao mesmo tempo é também uma solução extremamente dispendiosa, extremamente cara, e que naturalmente não está aberta para todas as empresas. Portanto, é algo que neste momento está a ser utilizado por big corporates e para além disso a visualização desta solução só é realizada através de smart glasses como os Magic Leap ou como os HoloLens, por isso mesmo há aqui também algum constrangimento para, no fundo, uma disseminação por vários utilizadores. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, verdade? Não, nesse caso, realmente, essa tecnologia no momento ainda está, apesar de já estar ter uma fase bem avançada, a gente já tem o HoloLens, né, desde 2016, ela ainda é um pouco inacessível, né, o HoloLens 2, por mais que tenha baixado o preço, ainda custa ali os seus $3.000, e eu conheci um protótipo com uma solução semelhante a essa, e que utilizava demais o sensor Kinect, né, para poder ter um terceiro ponto de vista do cenário inteiro, da sala inteira, e ainda auxílio de um computador. Então era preciso no computador, o Kinect, mas os HoloLens é um setup bem dispendioso mesmo, e não está acessível para todo mundo. Exatamente. Portanto, há esse tópico. Enfim, existem várias plataformas, inclusivamente depois no final deste webinar, a todos aqueles que o solicitarem, nós vamos também enviar um link com uma apresentação das várias plataformas de webinars que existem, mas de qualquer das formas, as plataformas são apenas um enabler, porque na realidade nós próprios, inclusivamente, dentro da Nexus Reality, podemos criar eventos em realidade virtual e toda a tecnologia, entretanto, estar disponível, vocês terem tudo preparado para o evento correr e ainda assim o evento não correr bem porque, no fundo, a produção de eventos em realidade virtual exige acompanhamento. Portanto, desde o momento em que nós arrancamos até ao momento em que nós fechamos o processo. Portanto, este acompanhamento, que é um acompanhamento técnico, decorre do nosso lado, mas também é um acompanhamento de processos e é um acompanhamento dos participantes
e isso começa logo com o onboarding, ou seja, no fundo, o onboarding exige que vocês tenham um esclarecimento junto dos vários participantes de tudo aquilo que no fundo são as principais dificuldades que eles vão encontrar. Ou seja, e caso eles entretanto façam os testes e encontrem problemas logo de início, é muito importante ter tempo e existir tempo do lado da organização para resolver esses problemas, porque por vezes podem ser problemas do computador dele, podem ser problemas de infraestrutura, de ligação e por aí fora, mas se ele no fundo começar a sentir isso logo desde o início, e já for a doer, ou seja, já o evento estiver a decorrer, não for numa fase de onboarding, muito facilmente ele vai desistir e muito facilmente também o evento vai perder um participante. Portanto, da mesma forma, os speakers, ou seja, da mesma forma, se o speaker não tiver um onboarding muito forte e inclusivamente não preparar tudo aquilo que tem para fazer, é muito fácil ele também ficar perdido e depois naturalmente frustrado porque não conseguiu fazer uma apresentação que de facto trouxesse valor. Por isso é muito importante criar condições para que os speakers sintam confiança, sintam conforto e inclusivamente tenham sempre um plano B para caso as coisas não corram bem, eles consigam recorrer a esse mesmo plano B para repor esse mesmo conforto e repor também a viabilidade no fundo da sua apresentação. Eu já tinha, entretanto, aqui avançado um pouquinho. É também muito importante nós termos a noção de que o engagement destes utilizadores é sempre diferente. Ou seja, eu, em realidade virtual, não faço o mesmo engagement que tipicamente faço quando estou, por exemplo, a realizar este tipo de webinars. Ou seja, eu não estou focado no ecrã, não estou focado numa janela de chat, não estou focado em push de polls ou de outro tipo de conteúdos. Eu estou focado literalmente numa experiência imersiva em reconhecer quem está à minha volta e em poder, no fundo, interagir e abordar. E depois posso desafiar para atividades. Atividades que podem ser atividades que eu faria em eventos, portanto, e aqui estamos a falar em lógicas de team building, como, por exemplo, em lógicas de team building, é um bom exemplo. Eu posso, por exemplo, abordar as pessoas como num team building normal, realizarem tarefas, por exemplo, que poderiam fazer, por exemplo, vamos dizer uma pirâmide humana, seria possível, como nós fizemos no último team building, não foi, Ernesto? Não, nunca aconteceu, mas uma pirâmide humana, portanto é algo possível, nós podemos de facto fazer isso, como também podemos fazer um workshop de voo. Nós, em realidade virtual, podemos voar, portanto, se podemos voar, vamos entretanto todos voar em conjunto. Portanto, é verdade, as possibilidades são infinitas, né? Ou seja, precisamente pelas características da realidade virtual e porque de facto temos aqui ecrãs que no fundo são muito melhores, que no fundo nos permitem a exploração 3D, vamos tirar partido disso. Portanto, diz. Eu ia dizer que quando eu recebi os meus óculos de realidade virtual, né, que eu ainda estava ali tentando me acostumar com o ambiente, testando os botões, ver o que cada botão fazia, né, nos comandos, eu descobri que a gente podia customizar a minha sala, né, essa é a nossa sala virtual. Então, enquanto eu estava customizando a sala, eu vi que havia uns templates. Na minha tentativa de baixar um desses templates, o que acabou acontecendo? Eu entrei na sala de outra pessoa, e essa pessoa já tinha vários convidados. Então, enquanto eu estava ali desesperado, tentando sair daquela sala, né, eles vieram, começaram a conversar comigo, tudo bem, mostraram algumas coisas. Então, um deles me deu um arco e flecha, e eu comecei a atirar em alvos que havia espalhados pela sala. Depois o outro veio com um taco de golfe e estava ali jogando golfe na sala enquanto conversavam. Lá está. E aquilo foi o suficiente para me inteirar completamente dos comandos, conseguir aprender como mexer nos comandos, como puxar objetos, largar objetos, etc. E foi bem interessante, foi uma experiência por acidente, né? Mas foi interessante, assim. E isso, eu não precisei instalar aplicação nenhuma, mesmo a aplicação dos óculos, né, que é produzido pelo Facebook, que tem isso disponível logo na home screen, no chamado dashboard.
Perfeito. Pá, novamente, é isso mesmo. Tu hoje consegues fazer muita coisa que na realidade virtual que de outra forma nunca conseguirias. E felizmente as organizações já estão a descobrir isso. Agora, para conseguirmos fazer com que este engagement de facto seja eficiente, temos de testar continuamente, porque os bugs estão lá, portanto, temos no fundo de entender o que é que podemos fazer com muita segurança e ganhar conforto com as plataformas que nós escolhermos. Temos de escolher uma plataforma a priori disto, portanto, escolher a plataforma, definir depois, educar estes speakers, os participantes, definir sempre um plano B para cada um deles, ou seja, para os speakers dar planos B para que quando as apresentações não correm, quando os vídeos, entretanto, não conseguem entrar, o que é que eles podem fazer, mesmo quando a ligação deles cai e eles não podem estar presentes, e em paralelo também com os participantes, e depois criar processos que no fundo são dinâmicas que permitem que dentro dos eventos os próprios eventos consigam trazer uma mais-valia que seja próxima da realidade física ou que seja algo de completamente novo, e aí no fundo é pensar em tudo aquilo que nós fazemos na realidade física, mas que não é possível ou que podemos fazer em espaços impossíveis, portanto, e recriar esses mesmos espaços em realidade virtual, ou então pensar em coisas que são impossíveis de fazer num evento ou impossíveis de fazer na natureza humana e depois replicar isso também em realidade virtual e fazer em conjunto. Ou seja, no fundo, acredito que isto são princípios interessantes que permitem, de facto, alavancar a criação de eventos em realidade virtual e hoje já começam a existir fórmulas, lá está, começando pelos team buildings, mas não só, para de facto conseguirmos criar boas dinâmicas de eventos em realidade virtual. Pronto, apenas para dizer, existem várias plataformas, existem várias tecnologias, aliás, a criação no fundo dos modelos 3D hoje e das animações podem ser no fundo garantidas essencialmente por tecnologias como Unity e Unreal. Não sei, Hernani, se queres acrescentar em relação à criação de outro tipo de suportes, como por exemplo vídeos chroma key, portanto vídeos com fundo transparente, Sim, vídeos boa parte 360. dessa produção, né, já é aquilo que já é o que é conhecido, né, da indústria, né, a produção de conteúdo, mesmo para apresentações, algumas plataformas permitem fazer streaming do PowerPoint diretamente para um ecrã virtual, o que é uma maneira bem interessante. Outras permitem mesmo fazer streaming do ecrã inteiro de um computador para o ambiente virtual, ou seja, eu tenho um computador virtual que tem o mesmo conteúdo do meu computador real, sabe? E lá posso mostrar o que eu quiser dentro do Internet Explorer, ou mesmo abrir uma aba com o YouTube e mostrar esse vídeo lá dentro do ambiente virtual. Exatamente. E as plataformas que nós temos utilizado para desenvolvimento, maioritariamente, são o Unreal Engine e o Unity, que tem tido um esforço bem grande da indústria para normalizar, né, o desenvolvimento, facilitar o desenvolvimento através do OpenXR. Então, o desenvolvimento para uma plataforma acaba sendo quase que universal, se bem que há algumas diferenças, né, quando se vai fazer ports de uma plataforma para outra, mas na sua generalidade, quando a gente faz um código e conseguimos portar isso para Android, iOS, HoloLens e Magic Leap, por exemplo, o que tem sido bom, né? Mas nem tudo funciona seamless entre essas plataformas todas no momento, mas as features mais comuns, como detecção de planos e de rosto, acaba por funcionar em praticamente todas, né? Com exceção do Android. Eu sou uma pessoa técnica, se deixar eu começar a falar disso, eu não paro mais. Opa, bom, agora vamos então falar disso, mas aplicado aqui à formação online e em realidade virtual, porque tendo em conta tudo aquilo que nós falamos e sobretudo utilizando esse tipo de tecnologias para criar experiências e suportes como modelos 3D, vídeos chroma key e por aí fora, o que nós conseguimos fazer é ampliar a aprendizagem visual, ou seja, eu no fundo, em vez de ler, eu no fundo, em vez de ouvir, eu tenho a oportunidade de ver
o quê? De ver a batalha de Alves Barrota, em vez de ler sobre ela, em vez de interpretar os vários esquemas e perceber que ali então é a aula dos namorados, eu tenho a oportunidade de ver. E esta visualização permite-me ligar-me muito mais facilmente à memorização ou à memória, porque de repente eu tenho uma memória muito mais viva, porque imersiva, porque a minha experiência foi imersiva, daquilo que é o conhecimento que se pretende transmitir. Por isso é extremamente importante, quando nós falamos em formação em realidade virtual e aumentada, falarmos da criação de recursos didáticos em realidade virtual e aumentada, porque estes recursos didáticos são também eles novos, são também eles únicos. E estas plataformas que, no fundo, facilitam os eventos em realidade virtual e em realidade aumentada, são também plataformas que abrigam estes recursos didáticos que, voltando, são criados utilizando estas tecnologias que o Hernani acabou de referir. Portanto, Unity, Unreal, enfim, todos eles. Mas, ao mesmo tempo, também podem ser criados utilizando tecnologias e hardware e equipamento relativamente comum, como, por exemplo, uma câmara 360. E aí já conseguem criar dinâmicas em 360 que podem ser imersivas. Sim, sim. Agora, tudo isto só faz sentido se nós tivermos metodologias que de facto consigam enquadrar isso mesmo. Ou seja, nós não podemos dizer que existe que nós temos aqui sei lá, um vídeo 360 e 3 vídeos chroma key e que temos as experiências disponíveis, mas depois utilizar o mesmo método dispositivo dentro da nossa formação. Portanto, nós temos no fundo hoje de criar ou de capacitar um novo formador. Portanto, um formador que no fundo é um formador de realidade virtual, um formador que está disponível para alavancar quer o potencial dos recursos didáticos de realidade virtual e aumentada, quer o potencial que a plataforma e as plataformas de realidade virtual lhe oferecem, quer também o potencial que a transformação do significado através da realidade aumentada traz para o seu contexto formativo. Ou seja, hoje já existem várias plataformas, vocês têm, por exemplo, a Uptail.io, que é da Accenture, que permite que eu, de uma forma muito rápida, consiga disponibilizar ferramentas interativas, tanto em VR como em realidade aumentada, e eu consiga, de uma forma também muito fácil, através de uma interface de gestão, carregar e descarregar essas mesmas experiências. Vocês têm, por exemplo, Microsoft Guides, que vem, no fundo, na suite do último HoloLens, que permite que as instruções sobre os equipamentos possam surgir sobrepostas aos equipamentos em si. Ou seja, eu posso olhar no limite para um determinado equipamento, estando ele lá ou não, o próprio equipamento pode ser um holograma, e eu posso aprender fazendo com as instruções sobrepostas sobre o equipamento. Portanto, eu posso pré-visualizar como fazer as coisas e depois fazer, enquanto pré-visualizo, com as instruções à minha frente. Portanto, novamente, aprendizagem visual muito, muito, muito forte. Da mesma forma também, existe inclusivamente uma solução que permite que, em contexto de sala de aula, seja em sala de aula presencial, seja em sala de aula remota, vários utilizadores conseguem visualizar exatamente o mesmo vídeo ao mesmo tempo e um professor, no fundo, está a guiar dentro desses contextos. Ou seja, isto, no fundo, o que é que permite? Permite que eu tenha uma colaboração e não só uma visualização, mas inclusivamente uma colaboração dispersa geograficamente, através de realidade virtual, com vários vídeos que, entretanto, estão a decorrer, mas que, ao mesmo tempo, um determinado formador consiga passar a informação dentro desse contexto virtual de uma forma muito mais assertiva, tendo em conta que ele tem a certeza que está a partilhar a mesma experiência por todos os utilizadores. Ou seja, isto, no fundo, o que é que permite? Permitem estas tecnologias que eu consiga acelerar toda a parte da aprendizagem visual dentro destes espaços virtuais e dentro também do espaço físico. Ou seja, hoje, agora vem o último slide,
Hoje, o que é que nós temos? Temos um volume relativamente grande de soluções que nos permitem conceptualizar o espaço de uma outra forma, que nos permitem vencer a distância porque ela já não é relevante, que nos permitem estar todos no mesmo espaço e de uma forma mais eficaz do que os ecrãs que hoje utilizamos. Claro, em termos de regras, precisamos, no fundo, de obedecer a outro tipo de regras, precisamos de explorar e nos sentir confortáveis com novas plataformas, precisamos de explorar e nos sentir confortáveis em criar novas formas de conteúdos, mas tudo isso, no fundo, são dinâmicas rápidas de se adquirir. Basta para isso, no fundo, ter-se a disponibilidade para se criarem essas competências e depois para, no fundo, se abrir essa porta dentro do nosso negócio. Qual é a mais-valia de se fazer isso hoje? É que, primeiro, através disso, hoje nós conseguimos resolver o problema de alguns negócios estarem limitados pelo facto de estarem confinados, das pessoas estarem confinadas na sua casa. Portanto, é uma forma de conseguir, nomeadamente os negócios que nós falamos aqui, a parte da organização de eventos, essencialmente, mas também a área da formação, de conseguirem acelerar e dinamizar mais as suas ações. Ou no caso da organização de alguns eventos, até inclusivamente permitir que eles aconteçam de todo. Para além disso, acredito também que este tipo de tecnologias permitem que as próprias empresas consigam projetar no futuro. Ou seja, novamente, num futuro onde nós vamos ter medo que isto volte a acontecer, é extremamente importante nós termos este tipo de tecnologias disponíveis e cada vez mais nós vamos ter mais disponibilidade para as usar. Sim. O que eu vejo também é que mesmo quando essa crise acabar, né, e como agora muitas empresas foram forçadas a testar essas alternativas, o que provavelmente vai acontecer é, eu tenho um grande evento, quero organizar esse grande evento, mas muita gente não pode ir, então eu vou criar uma componente de realidade virtual desse evento, então continuo tendo a componente presencial e uma componente virtual, seja ali com streaming 360, onde as pessoas podem ver lá nos óculos, no telefone, etc. Ou mesmo aqueles robôs, onde a pessoa pode comandar o robô e andar controlando o robô no meio do evento. Também já existe, né, esse tipo de solução e pode ser até interessante. Exatamente. É isso mesmo, ou seja, no fundo o que é que nós temos? Temos aqui um potencial que de facto ultrapassa, vamos dizer assim, apenas a solução de um problema específico, de um problema local, de um problema pontual. Estamos a falar no fundo de algo que é difícil, que é a transformação de negócio, que é a mudança, mas é algo também muito necessário. E novamente muito necessário porque, voltando ao início, nós já mudamos. Portanto, e como nós já mudamos, pronto, enfim, não há grande volta a dar. Bom, eu penso que já ultrapassámos inclusivamente aqui a nossa hora. Hernani, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, é tudo, já estamos aqui há mais de uma hora, e já sei que os vídeos depois dos 10 minutos se tornam cansativos, né? Olha, muito obrigado às pessoas que entanto se mantêm connosco. Vamos disponibilizar o vídeo, o link em breve. E, no entretanto, Hernani, olha, muito obrigado por isto também. Nada, obrigado. E vemos, entretanto, no próximo webinar. Vamos tentar criar um webinar por mês também, sobretudo para passar então aos negócios, no fundo, as mais-valias que a realidade virtual e aumentada traz para eles se tornarem não apenas remotos, mas remotos de forma mais eficiente. É isso que nós, no fundo, queremos com a nossa tecnologia. Muito obrigado a todos. Se puderem, por favor, subscrevam o nosso canal de YouTube. É já aqui ao lado. E pronto, e entretanto estão perfeitamente à vontade para entrar em contato connosco sempre que quiserem esclarecer algum tópico em relação a tecnologias emergentes ou a desenvolvimento web e mobile. Muito obrigado.